Quando vemos um arco-íris, geralmente pensamos em beleza, em cores, em esperança, mas a Bíblia nos diz algo muito maior. O arco-íris carrega um significado muito mais profundo. Ele é um testemunho silencioso da graça, da fidelidade e da misericórdia de Deus. Após o dilúvio, quando a humanidade havia experimentado as consequências do pecado e do juízo divino, Deus fez uma aliança com Noé. Ele diz lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 13: O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha que coisa linda! Observe algo extraordinário. Deus não colocou um monumento na terra, mas um sinal nos céus. Sempre que as nuvens da tempestade surgirem, o arco apareceria para lembrar que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo de Deus. Você já se perguntou por que, o arco aparece depois da tempestade? Isso não é apenas meteorologia, é uma lição espiritual. O arco que aparece no céu todo colorido não surge antes da chuva. Não surge durante o céu completamente limpo. O arco-íris aparece quando a luz atravessa as gotas que restaram da tempestade. Quantas vezes Deus faz exatamente isso em nossa vida? Muitas vezes só conseguimos enxergar a sua fidelidade depois que atravessamos o vale, depois das lágrimas, depois das noites de oração. Mas o arco-íris nos lembra que as tempestades não têm palavra final. Ele é um símbolo da fidelidade imutável de Deus. O mundo pode mudar, as pessoas podem mudar, as circunstâncias mudam, mas Deus permanece sempre o mesmo em sua fidelidade e aliança. Quando Deus estabeleceu sua aliança com Noé, Ele não disse assim: se vocês forem perfeitos, eu simplesmente farei. Não, Ele simplesmente declarou sua promessa. O arco-íris é uma lembrança de que a fidelidade de Deus não depende da estabilidade humana, mas do caráter eterno dele. Como escreveu Jeremias, lá em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O significado do arco-íris não termina só em Gênesis. Séculos depois, o apóstolo João teve uma visão maravilhosa e celestial. Se você ler lá em Apocalipse 4, versículo 3, é escrito assim: ao redor do trono havia um arco-íris semelhante à esmeralda. Olha que coisa impressionante! O mesmo símbolo que apareceu após o dilúvio, agora aparece cercado o trono de Deus. Sabe o que isso me ensina? Que aquele que governa o universo continua sendo o Deus da aliança, da graça e da misericórdia. O trono representa autoridade, não é mesmo? O arco representa a misericórdia. Em Deus, justiça e amor não estão em conflitos, eles estão coexistentes perfeitamente. E sabe o que eu vejo mais? O arco aponta para Cristo. Toda a Bíblia converge em Jesus, o Cristo. No dilúvio, a humanidade merecia juízo, mas Deus providenciou uma arca para salvar aqueles que creram. Da mesma forma, todos nós merecíamos condenação pelo pecado, mas Deus providenciou Cristo. A arca foi a salvação de Noé. Cristo Jesus foi a salvação do mundo, ou é a salvação do mundo.
O arco-íris, portanto, aponta para a realidade de que Deus não abandonou sua criação. Ele preparou um caminho de redenção. Talvez você esteja atravessando uma tempestade hoje. Pode ser uma luta emocional, uma enfermidade, não às vezes física, mas da alma, um conflito familiar ou uma crise espiritual. Mas quando olhar para um arco-íris, lembre-se, Deus continua no controle. As tempestades têm prazo de validade. A graça de Deus é maior que os seus fracassos. A fidelidade de Deus não mudou. Cristo continua sendo a nossa arca segura. O arco-íris não é apenas um espetáculo de cores nos céus. É um sermão silencioso pregado nos céus e pelos céus. É Deus dizendo para mim e para você: eu não me esqueci da minha aliança contigo. Eu continuo fiel.